Olá, um grande abraço a todos os palmeirenses daqui do nosso canal Tutti Palestra. Hoje nós vamos falar sobre as eleições do Conselho Deliberativo que aconteceram nesse ano de 2023, no mês de março. Mas antes, gostaria de que você que está nos assistindo, se gostou, deixa seu like, é muito bom para o canal. Se gostou mais ainda e é novo, se inscreva no canal e venha aqui para a família Tutti Palestra, pois será muito bem-vindo e vai ver que aqui o que manda é o seu coração palmeirense, é o nosso coração palmeirense. Vem aqui para o Tutti. Então, gente, no dia 6 de março, do ano de 2023, aconteceu a eleição para a presidência e vice-presidência do Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Conselho Deliberativo, que seria? Conselho Deliberativo é aquele órgão, conforme eu já falei em alguns vídeos, que eu esclareço e debato sobre o Estatuto Palmeirense, é aquele órgão que representa a Assembleia Geral, ou seja, todos os associados da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá certo? São 291 membros, considerando os associados, os conselheiros, vitalícios, e os conselheiros novos, aqueles que ainda não conseguiram essa condição de vitalício, tá certo? Então, esses conselheiros, eles são, como falei, representam o clube, mas eles têm uma ingerência direta no futebol do Palmeiras. É claro, a nossa grande estrela, é o futebol. Então, infelizmente, eles influenciam bastante. Eu digo infelizmente, porque eles só são 291 e nós somos quase 20 milhões de palmeirenses, de torcedores, Foi uma eleição essa daí, que parecia que ia incendiar as alamedas, como sempre eu falo e como sempre faz lembrar meu amigo Frank, que a gente fez muita live junto e a gente sempre brincava, Vartão, vai apagar o incêndio nas alamedas, Então, por que estava pegando fogo? Havia uma possibilidade da oposição ao grupo de Leila Pereira, aplicar uma derrota política, na eleição dessa presidência ao Conselho Deliberativo. Mas, antes de começarmos a falar propriamente dito de como foi essa eleição, é bom a gente lembrar de alguns fatos. Em outubro do ano passado, ou seja, 2022, Leila havia já tido um sucesso ao ver a aprovação da mudança do Estatuto. O que foi essa mudança do Estatuto? Foi uma redução do número desses conselheiros vitalícios, que, quando eleitos, eles ficavam a vida inteira, só paravam de ser conselheiros no dia que morressem, tá certo? Então, isso daí abriu um número maior de cadeiras para uma renovação, para uma oxigenação de ideias dentro do Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Palmeiras, Então, essa mudança ela é interessante porque ela teve dois tipos de aval, Tanto o aval do próprio Conselho Deliberativo como dos sócios, porque foi uma votação em aberto, uma vez que foi uma mudança de estatuto, tá ok? Bem, porque esse sucesso foi importante, porque ela anteriormente já tinham tentado fazer essa redução, na gestão do antigo presidente, do Maurício Gagliotti, mas ela tinha sido vetada pelo próprio Conselho Deliberativo. Por quê? Se isso acontecesse, essa eleição elegeria um novo presidente do Conselho Deliberativo. Então, ficava aquela jogada, vamos ficar com mais conselheiro vitalício para poder ter eleição de oposição, porque é explicável. Não se esqueçam, um dos presidentes hoje de oposição é o nosso grande amigo Mustafa Contursi, grande amigo, é um amigo da onça. Muito bem. Isso daí seria considerado pela oposição a melhor chance deles, então, imporem uma derrota para Leila Pereira, que só está colecionando vitória, até o momento, não só no campo de futebol, mas dentro da política palmeirense também, a mesma coisa. Então, apesar de
de estar tudo calmo até um certo momento, né? Eles então falaram, bom, vamos escolher nossos candidatos, né? Então, candidatos da situação, apareceu lá o Alcir Ramos da Silva Júnior e o Roberto Silva, né? Pô, dois candidatos na situação, né? Claro, né? A situação está bem lá no Palmeiras, né? E na oposição, Carlos Antônio Faedo, né? Os três conselheiros, né? Muito bem. A situação fez lá sua reunião, lá o grupo da Leila, e resolveu lançar a chapa o Alcir, né? Isso daí provocou uma revolta muito grande no Roberto Silva, que falou, vocês vão escolher o Alcir, tá bom. Então, eu vou sair candidato, mas eu vou sair com uma candidatura independente, né? Você vai sair com... Você é do nosso grupo, você é secretário-geral, está destituído. Para completar ainda a situação, tiraram o Roberto Silva como secretário-geral da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vejam bem, eu sempre falo futebol e Sociedade Esportiva Palmeiras, porque aqui está se tratando do clube Sociedade Esportiva Palmeiras, tá bom? Não significa que ele, como secretário-geral, ele tinha direto. Não, mas ele, com seus pares, pode influenciar certas questões dentro do futebol profissional, ou seja, mexer lá com a equipe, né? Bem, destituído lá do negócio, a situação começa, então, já sair estava em brasa, agora começou a levantar labareda lá dentro das alamedas, né? Por que isso daqui? Porque há uma possível preocupação de que houvesse debandada, porque tem o grupo do Roberto Silva, né? Então, os caras falaram assim, pô, quem estava amigo do Roberto Silva vai embora com ele, né? Então, já na mesma hora, tocou o alarme geral lá na situação, né? E põe articulador lá para o desenvolvimento daquilo que eu chamo famosas tramitações de interesses políticos eleitorais. Aí fica aquela troca de influências, né? Olha, você volta lá, porque você vai ter isso, vai ter tal, né? Sabe como é que é isso daqui, né? É uma troca, tal. Já estavam falando até que vai ter ingresso, vai voltar a ter ingresso para conselheiro, né? Teve uns negócios lá de umas medalhas, teve um negócio de umas faixas, né? Interessante essas coisas, né? Elas surgem do nada, né? Então foi aí mais ou menos dentro disso. Alguns falavam que, sabe, telefone para cá, telefone para lá, tal. E dentro desses articuladores que estavam desenvolvendo, destacaram-se dois nomes, né? O Maurício Gagliotti, o ex-presidente, e o próprio presidente do Conselho Deliberativo, que seria substituído, que seria o Serafim Delgrande, né? Bem, montado esse prévio cenário de como que estavam andando as alamedas nesse período pré-eleitoral, nós temos que considerar que no mês de fevereiro, né, de 2023, aconteceu a eleição dos 90 novos conselheiros, que tiveram esse número devido à redução do número de conselheiros vitalícios, né? Então, eles concorreram a essas eleições 3 chapas, né, com diversos, inúmeros candidatos, mas divididos em 3 chapas, né? A palestra da Leila Pereira conseguiu 44 das 90 cadeiras, né? Já a chapa Somos Palmeiras, que era vinculado aos ex-presidentes Mustafa Contursi e Paulo Nobre, interessante, Paulo Nobre e Mustafa Contursi, ficou com 29 assentos no conselho, né? Já a chapa UVB, que era liderado pelo conselheiro e ex-diretor Vladimir Pescarmona, 17 cadeiras, né? Ficou isso daí. Então, são 90 cadeiras que foram distribuídas em fevereiro. 90, sendo 44 do grupo da Leila, que iria, então, já é um bom número, né, de a mais que tenha nessas correntes aí para a votação agora do presidente do Conselho. Mesmo com esse resultado vitorioso, havia uma preocupação muito grande da parte da situação do grupo da Leila Pereira, pois somava-se, né, a condição da candidatura, chamava-se esse resultado, somava-se a candidatura de Roberto Silva. O resultado do pleito anterior, disputado, ou seja,
já tinha essa coisa dessa briguinha com o Roberto Silva, né? Então já estavam tudo alertados. Aí eles também estavam pensando no seguinte, né? O resultado do pleito anterior, ou seja, quando o Serafim Delgrande foi eleito, né? Deu muita margem para o grupo de oposição, né? E eles, com base nisso, eles falaram, pô, se isso daí acontecer, pode haver uma derrota. Vamos nos lembrar do seguinte, Serafim Delgrande, né, que já presidiu o Conselho, só conseguiu vencer o Mário Giannini, que foi o candidato de oposição, né, por 15 votos. 15. Foi 129 para o Serafim Delgrande contra 114 do Mário Giannini, né? Bem, vamos lá, vamos para a noite, né? No iniciozinho da noite do dia 6 de março de 2023, eis que surge uma notícia. Roberto Silva desiste de sua candidatura, mas se alia a Faedo. Ou seja, o que estava descontente se reuniu com a oposição. Ixi, Maria, alerta geral. Vai dar problema isso daí, né? A situação entrou em alerta geral, luz vermelha, né? Dentro não, lá quando tem luz não é vermelha, é verde, né? Então, já se desenhava um contra-ataque oposicionista, né? Mas, perto das 22 horas, surge o resultado das eleições, né? Cerrou-se e tal, vem 22 e pouco. Vem lá o resultado. Só que foi um resultado bem diferente desse resultado mais temido pela situação, né? A situação venceu, até que com facilidade, e o Assir Ramos da Silva Júnior, né, que era vice-presidente do Serafim Delgrande, assumiu o cargo máximo do Conselho Deliberativo, ou seja, a presidência, vencendo Carlos Antônio Faedo, da oposição, com uma vantagem de 60 votos, ou seja, 163 a 103 votos, e mais 3 votos em branco. Tá? Já no lugar do Alcir, foi eleito o Maurício Camargo como vice-presidente do Alcir, né? Que também é da situação, ou seja, do grupo da Leila Pereira, que venceu o Felipe Giacondo, tá certo? Com uma vantagem um pouquinho maior ainda, de 66 votos. Foram 163 para o Maurício Camargo, contra 97 do Felipe Giacondo, e mais 9 votos em branco. Bem, eleita essa chapa, agora a gente vai fazer uma conclusãozinha rápida. Olha só que interessante, né? A ligação da Leila Pereira com o Palmeiras, né, começou no fim de 2016, né? Quando ela teve aquele encontro lá com o Paulo Nobre, passou a ser patrocinadora, essa coisa toda. Quando chegou, né, um pouco depois, ela falou, não, vou me eleger conselheira, né? O Paulo Nobre falou, você se elegeu em 2015, né? Você tem que ter 3 anos, 3 anos para votar, 6 anos para ser eleita de alguma coisa, para ser votada, então você não pode. Mas aí, olha só, o nosso amigo Mustafa Contursi tinha dado o título para ela, né, de sócia benemérita, né? Sócia benemérita. Então, isso daí deu direito a ela participar, a ser, né, participar da eleição para o Conselho Deliberativo, né? Isso daí aconteceu, e aí, o que vai mais para frente? Ela se candidata, né, a presidente, há toda aquela saída de presidentes, e ela tem, então, uma candidatura única, e em 2021 ela é eleita presidente. E é isso que a gente tem até agora, o cenário dentro dessa política palmeirense. Tá bom? Bem, eram essas rápidas explicações que eu queria deixar para vocês, tá certo? Não se esqueçam, deixem seu like. Gostou? Gostou mais ainda? Vem aqui para o Palmeiras, né? Você vai falar comigo, vai falar com o Dudu Capello, vai falar com o Marcão, vai falar com o Silvio Bessa e outros convidados em programações. Segundas e quartas-feiras, a partir das 13 horas, nós temos Tuti na área. Todo jogo do Palmeiras antecede o pré-jogo, o famoso pré-jogo com boas análises,
da gente aqui, a gente faz. E tenha sempre a certeza, é um canal opinativo. Nós trabalhamos com notícias daquilo que nós sabemos, procuramos buscar as maiores novidades, mas não damos informes, não gostamos de um like desmerecido por furos que não acontecem. Gostamos, sim, daquilo que você nos ouve e, se você gosta, deixa o seu positivo. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Vem pro Tuti, avante palestra!